Alô! Hoje eu tô aqui com a Vanessa Schultz, que veio da UBC, grande presente que eu recebi do Marcelo Castelo Branco, que você vem aqui. E eu trouxe ela hoje para falar de direito autoral, porque é uma questão importante. Não dá para ser artista em 2021 sem entender como que tudo isso funciona, né? Sem dúvida. Tem coisas que eu sei, coisas que eu não sei, mas eu quero que ela comece do início. O que você acha dessa ideia? Acho ótimo. Primeiro, né, muito obrigado pelo convite. Obrigado por ter me convidado. Maravilha estar aqui com você. E eu acho ótimo a gente começar do início, porque eu estava te contando, né? Eu fui à IR até o ano passado e a gente faz muito atendimento ali, né? Afiliava muita gente na UBC e o pessoal não sabe, né, o início. E não é vergonha saber, né, não saber. Eu acho que a gente tem que ensinar e explicar para as pessoas quantas vezes elas precisarem, porque é o job delas, é onde elas ganham dinheiro. E então esse pedacinho do início é o mais importante para você entender, para depois você entender todo o resto. Sim. Porque se não ficar claro o início, o resto todo fica cada vez mais confuso, né? Então acho bem legal a gente começar lá do beabá. Nas nossas redes, na UBC, a gente de vez em quando a gente volta, a gente volta lá, fala o que é obra, o que é fonograma, o que é execução pública, porque essa partezinha aí é mais importante para a galera. Não, se você não tem isso organizado, você está abrindo a mão base, de o né? quinhão. É igual colégio. Se você não aprende matemática ali até a quarta série, já era. Depois você não entende mais o resto. E nessa pandemia eu acho que ficou claro a importância, né, de você saber exatamente aonde está todo o dinheiro e como que você vai recolher esse dinheiro, né? Exatamente. Foi mais importante do que nunca, porque as pessoas perderam, né, o dinheiro dos seus shows, né, e então muitas pessoas deixavam a execução pública de lado, né, não davam tanta importância, não queriam estudar os seus relatórios, saber o que estavam ganhando. E aí quando você seca uma fonte, você tem que dar importância a outra, né, então as pessoas se filiaram mais, as pessoas procuraram a associação muito mais, tentando entender, cadastrar repertório, liberar retido, ver duplicidade, e telefonar, entender do negócio, me explica o que eu posso fazer. Então isso aconteceu muito durante esse ano, o que é muito bom, porque a gente essa parte educativa, uma parte que eu gosto muito particularmente. Então eu gosto de ensinar, eu gosto que as pessoas entendam. Então foi um ano diferente e eu acho que é uma virada boa de chave. Vocês têm quantos compositores lá hoje na UBC? São compositores, intérpretes, músicos, produtores e editores, né? Produtores fonográficos. Porque tem que estar todo mundo que tá no ISRC tá ali, né, com Isso. você. E a gente tem 44 mil titulares na UBC, né? E estava até comentando, esses últimos 2 anos e pouco aí entraram, né, sei lá, 20 mil, 15 mil novos titulares. Não, ano passado a gente teve 5 mil, no ano retrasado 5 mil, e agora a gente já tem quase 5 mil, já uns 15 mil. Cara, é muita gente. Uns 15 mil novos titulares em 2 anos e meio, assim, né? Que legal. Aliás, vamos começar pelo começo. O que é uma sociedade? Então, aqui no Brasil, a gente tem o ECAD, né, que é o órgão central de arrecadação dos direitos que a gente chama de execução pública, né? Então, quando as músicas tocam em rádio, em show, cinema, televisão, e uma parcelinha do digital, que a gente fala depois, o ECAD faz toda a arrecadação desses direitos e repassa para as associações. Hoje em dia, são 7 associações. Então, o ECAD faz toda a arrecadação, passa para a associação. O titular tem que se filiar a sociedade ou associação que vai representar ele no ECAD. Né? Então, a associação, a UBC, que eu trabalho, ela é mais antiga e hoje em dia representa mais ou menos 56% de market share. Fechou ano passado mais ou menos com isso. Né? A gente vai fazer 80 anos ano que vem. Que legal. E 80 anos, mas com um corpinho de 30. Porque ela vem se modernizando, né, e fazendo muita coisa bacana. E então a associação, ela é responsável em fazer a distribuição desses direitos que o ECAD paga. Então o ECAD vai pagar para a gente vai distribuir para o titular. Né? Então a gente tem que acompanhar junto com ele, com o ECAD, ver se está tudo certinho. E quanto mais o titular está próximo da gente, melhor a gente consegue desempenhar o nosso papel. Legal. Sociedade e associação, tem gente que usa gente que usa outro. Os dois sim, estão corretos? Os dois estão corretos, Porque eu já ouvi tanta gente falar sociedade e associação, que às vezes quando eu falo associação eu achava que eu estava errado. Então, vale os dois. Vale os dois. A gente é uma associação sem fins lucrativos, mas é uma sociedade. E eu quero me cadastrar. Como que funciona? Agora na pandemia a gente começou a aceitar tudo online. Tá.
né? O objetivo da filiação é recebimento de direitos, né, de execução pública. Então, se você é só um compositor com músicas no caderninho, não é a hora ainda de se filiar. Você pode registrar seu trabalho na Biblioteca Nacional, né? Não é obrigatório, mas você pode registrar lá. Então, quando as suas músicas estiverem gravadas ou prontas para lançamento, esse é o momento da filiação. Porque aí sim você precisa da gente para cadastrar o seu repertório e garantir que você vai receber direitos. Porque não adianta você falar assim, poxa, não recebo nada, o ECAD não está me pagando. Mas aí você vai olhar, o cara não é filiado, ou é filiado, mas não cadastrou as músicas. Aí não adianta, porque chega no ECAD aquela música, Aí fica retido. O ECAD não sabe para quem pagar. Então, a gente até chama que são créditos protegidos, ao invés de retido, porque ele não paga porque ele está protegendo o autor. Ele não sabe para quem pagar, então não vai pagar errado. Mas dependendo da inflação, esse dinheiro pode ir pro saco, mas né? Ele guarda por 5 anos e é corrigido. Corrigido? Então... É importante saber disso. Sim. Ele guarda por 5 anos e se realmente pode perder, porque aí vai ser redistribuído para a rubrica que pagou. Mas fica ali 5 anos protegido até a pessoa cadastrar o repertório dela certinho, porque ele pode ficar retido também por informação de título errado, ou porque alguém botou num show só a informação do intérprete, não botou a referência autoral, aí a gente não consegue pagar para o compositor. Mas a UBC desenvolveu um sistema lá de inteligência, MetaConnect, que a gente chama, que consegue liberar muito retido automaticamente. Então, legal. É muito legal. Há alguns anos isso foi feito lá e tem liberado bastante coisa. E não só autores, como você acabou de falar, isso. né? Mas voltando à filiação... Sim. Aí, então, a gente tem uma proposta de filiação que está disponível no nosso site. Então, se a sua primeira filiação, você tem que preencher aquela proposta, assinar e enviar alguns documentos para a gente que estão escritos lá na proposta. No nosso site também tem os contatos de todas as nossas filiais. A gente tem 7 filiais e 3 representantes, acho que é isso. E lá tem os contatos, e-mails, telefones para onde enviar. E a gente está recebendo por e-mail na pandemia. Aí tem que enviar identidade, comprovante de residência. Ou seja, simples. É simples, bem simples. Um processo simples. Se você tem outra associação, só tem que enviar junto com isso uma carta de desligamento. É um processo muito simples. Mas como você falou, o bom é que você fique num lugar só e se mantenha presente em contato, né? Quem mais tem que estar filiado, assim? Os músicos? Sim, então são os compositores, que assim, vamos separar, né? A gente tem aqui a obra, que é a composição. Dentro da obra a gente então tem o compositor e a editora, não obrigatório, mas está ali também. E do outro lado a gente tem o fonograma, que é a gravação da obra, né? Então, no fonograma a gente tem o produtor fonográfico, que é o responsável economicamente por aquela gravação. Tem o intérprete e os músicos. Aí dentro dos músicos ele tem arranjador também. Então, toda essa cadeia tem que estar afiliada para ser remunerada. Aliás, a gente tem que começar a colocar o engenheiro de som, né? Porque você toca um ovinho, você ganha dinheiro. Você mixa uma música e não ganha nada. O que a gente costuma dizer, o que está acordado entre as partes é o que vale. Então, ali as pessoas incluem... Eu boto efeito e boto o engenheiro de som. Você pode colocar como músico algum efeito, alguma coisa. Pode botar como arranjador, um produtor musical. Então, tem gente que coloca como arranjador. Então, o que está acordado é o que vale pra gente. Entendi. O interessante é você sempre deixar por escrito aquilo que você acordou entre as partes para não ter problema, né? Então, o produtor não recebe, ele tem que entrar como arranjador. O produtor musical, né? A gente tem só o produtor fonográfico. Isso é importante para as pessoas saberem. Então, se for produzir um disco e quiser ser colocado nessa função, é importante que você converse com o artista antes. Isso, né? Deixa tudo por escrito, porque assim, né? O produtor musical, na teoria, é alguém que tá recebendo no momento para fazer o seu trabalho. Mas muitas vezes não é assim que acontece. Então, você estabelece com o artista ou com o produtor fonográfico quem é você ali, deixa por escrito. Isso é muito importante. Porque a lei ela tá defasada em relação a isso, porque realmente em algum momento da história o produtor recebia um FII, né? Só que desde que eu comecei a trabalhar com música, FII eu nunca vi FII, eu só recebia Advanced. Então você na verdade não ganha mais um FII, né? Você ganha um Advanced do que aquele disco vai gerar de receita. Então talvez a gente deveria estar no ISRC, mas é o que ela falou, essa é a lei de hoje.
Então, você é produtor musical, você tem que conversar bem antes com o produtor fonográfico, que no caso pode ser o próprio artista, ou uma gravadora que está bancando isso. Isso, exatamente. Falei certinho? Certinho. Hoje em dia, os independentes, a maior parte das vezes, são o produtor fonográfico é ele mesmo. Exatamente. Essa divisão de fatia de pizza, você tem como explicar para mim? Claro. Vamos voltar aqui para a obra e fonograma, né? Tá. Quando uma música toca em rádio, televisão, 2/3 vai para o autoral. Então, para a obra aqui onde está o compositor e a editora, né, se existir, recebe 2/3 desse pagamento. 1/3 vai para o fonograma. Desse 1/3 aqui, 41,7 é do produtor fonográfico, 41,7 do intérprete e 16,6 dos músicos, tá? Então, no fonograma, esses percentuais são pré-estabelecidos pelo sistema. O sistema vai calcular isso para você automaticamente. Na obra, na composição, você que vai estabelecer entre as partes. Se eu fiz uma composição junto com você, eu posso ter 20 e você 80, pode ser 50-50, a gente que vai definir de acordo com a participação de cada um naquela composição, tá? E no fonograma não, o sistema divide isso então, obrigatoriamente. Se tiver 50 músicos, vai ser dividido... Esses 16,6 para os 50 músicos. Uma outra coisa importante, já pegando o que ela falou, não existe o que é o certo e errado nessa questão de divisão entre compositores, né? Não. Eu já vi todos os tipos de tratos possíveis, assim, tem gente que divide igual, tem gente que divide letra e música, e aí quem é letra divide em uma parte. Mais uma vez, o que está acordado é o que vale. Acordado, isso, né? Isso, é isso. Porque muita gente fica, mas é isso, é certo, cara, nesse combinado aqui, vale o combinado entre os parceiros. Entre os parceiros. E eu costumo dizer o seguinte, é legal, quando você for começar a compor, já decidi isso, porque eu já vi brigas das pessoas não compondo, aí, não, mas peraí, eu botei só uma frase, ó, o processo vai ser esse, a gente vai dividir tudo igual, é um jeito de fazer. Isso. Ou então, letra 50, quem participar, olha, quem só botar uma frase não vai entrar. Porque senão depois dá confusão, né? Dá confusão. Principalmente quando entra uma gravadora, um advanced ou qualquer coisa. Porque e pode entrar em duplicidade também. Exatamente. Porque você faz um cadastro, aí você põe lá que você tem 50 e 50, aí eu faço o cadastro também e coloco 80-20. Aí vai bloquear, vai entrar em duplicidade e não paga pra ninguém até a gente se resolver. Isso que ela falou é importante, porque às vezes um compositor tá na Abramos, outro tá na UBC, e aí você diz uma coisa, o outro diz outra coisa. Né? Até na mesma associação. Então, assim, porque a gente também pode conversar, olha, eu faço o cadastro, você não precisa fazer, porque um faz só, e informa os outros. Não precisa todo mundo fazer o mesmo cadastro. Mas, muitas vezes, eles não conversam, os dois fazem. Só que informam percentuais diferentes. E aí ninguém recebe nada. Ninguém recebe nada. Aí entra em duplicidade, que vai pro retido também, e até resolver a duplicidade ninguém recebe. Aí a gente tem que conversar entre as partes para resolver aquilo ali. Mas aí, voltando para o pagamento, só para não me esquecer aqui da divisão da obra e fonograma, quando é rádio e televisão, então 2/3 para a obra, 1/3 para o fonograma. Agora, quando é show, por exemplo, se você não está usando o fonograma, né? Você está fazendo uma nova interpretação, né, daquela obra. Então, você paga os 100% para a obra. Então, né? Se você não está usando um fonograma, até hoje eu estava, antes de vir para cá, explicando para uma pessoa isso, que vai fazer um audiovisual lá. Então, se você está fazendo uma nova gravação, incluindo nesse audiovisual, você vai pedir só para o compositor. O compositor sempre tem que receber e tem que pedir autorização para ele. Agora, se você vai usar uma gravação de alguém, você tem que pedir para a gravação e para a obra. Sim, sim. Isso é bom a galera entender, né? Você, para tocar ao vivo, você não precisa pedir liberação de nada. Não. Né? Isso. Então tá. Só para gravar. Tô fazendo perguntas que eu recebo isso em inbox. Sim, muitas, e são sempre as mesmas, é o né? dia inteiro, por isso que eu digo, é o básico. É o básico que as pessoas precisam mesmo entender, esse iniciozinho, né? Então, você vai fazer uma gravação de uma música que não é sua, tem que pedir autorização, né? O editora ou o autor, se não tiver editora, tem que autorizar você a gravar essa música. Necessariamente ou obrigatoriamente. No Brasil é diferente dos Estados Unidos, né? Agora, aqui é pro autor, lá é pro obra, né? Então, agora, essa semana a gente fez uma live na UBC, por exemplo, né? Em homenagem à Anastácia, primeiro Troféu Tradições que a UBC fez. E a live vai ficar disponível lá no YouTube.
Não era uma live patrocinada, nada, mas a gente tem conteúdo lá no YouTube. Fiz lá a listinha de obras, pedi autorização para todas as editoras para deixar aquela live salva no YouTube da UBC. Então, a gente não pode esquecer nunca disso, né? Dar os créditos, pedir autorização, muito importante. Mas, ao mesmo tempo, tem o Content ID também, que você vai lá, faz uma live e ele reconhece ali, e aí gera aquele copyright claim que você recebe. Sim, mas a editora tem que te autorizar a deixar aquele conteúdo lá no YouTube. Entendi. O certinho é esse. O certinho é. Não, é porque no dia a dia as pessoas fazendo do jeito que o conteúdo hoje está sendo usado, né? Que é tipo, você faz todos os dias um vídeo, todos os dias não sei o que. Acaba que as pessoas não inviabilizaria a demanda de conteúdo que um artista precisa ter hoje, né? Então eu preciso lançar uma música por semana no Spotify. Você não consegue fazer isso se você fizer tudo bonitinho. Mas deveria. Deveria. Fazer planejado, né? Pedir autorização. Eu costumo dizer que eu sou a chata do rolê dessa coisa de Não, ela tá certíssima. De crédito e autorização. Eu sou sempre muito preocupada com isso. Eu acho que eu já trabalhei uma parte também da minha vida num outro escritório. Eu formei essa coisa muito do autor, da autorização, do pedido. E então eu tenho isso que eu sempre... Botou o crédito, pediu autorização, isso está sempre na minha cabeça. Tá. Aí a gente vai pro digital. Você quer terminar essa história de SRC? Vamos falar, porque o digital é mais complexo, né? Vamos falar aqui, então, só ainda da obra do fonograma. Então, na obra você tem o código ISWC, que a gente chama quando a obra é cadastrada, e no fonograma tem o tal do ISRC, que é o que todo mundo fala hoje em dia, né? Todo mundo tá querendo colocar a sua música na rua, né? Nos players, e precisam do ISRC para isso. Então, muitas vezes, eles usam o ISRC fake ou provisório, que das agregadoras, né? Só que o correto é você gerar o seu ISRC na sociedade antes de você subir sua música. Então, quando você cadastra o seu fonograma, na UBC é tudo digital, você faz no portal do associado. E pode PC e Apple? Pode. Você entra num site da UBC e... É porque aquele programa antigo tinha esse antigo problema. Tinha isso, você podia ir em PC, né? Agora não, tem uns 3 anos, sei lá, que a gente tem um desenvolvido pela UBC mesmo. Você entra lá no site da UBC, no portal, login e senha, em qualquer lugar que você tiver aqui, se eu abrir meu computador... Aí você vai lá, bota todo mundo que participou da música, né, tudo. Tudo. Você faz a obra, faz o fonograma, faz tudo lá. E quando você cadastra o fonograma, você recebe esse código de ISRC. E o que é o ISRC? Por que é importante gerar ele na associação? Porque ele é um código identificador, né? Ele tem as iniciais dele, o código que você do país que você está gerando o fonograma. Então ele é BR, aí acabou o BR, virou BX, agora acho que é BC. Depois o seu código de produtor fonográfico. Depois o ano que você está gerando, depois um sequencial de quantos fonogramas você fez naquele ano. Então, o primeiro, digamos que seja BX, VCS 2100001. Aí o próximo vai ser o 2, o 3. Legal. Mas com esse código de produtor fonográfico, é que o ECAD sabe todo mundo que está ali dentro. Então, ele sabe que você foi o produtor fonográfico, então você tem os 41,7%, o intérprete foi fulaninho de tal, os músicos foram aqui XYZ. Então, ele sabe para quem pagar com aquele código de ISRC, né? A identidade do fonograma. Então, você gera na associação e depois você sobe no digital com o seu código de ISRC. Eu até soube agora, né, esse mês passado, a gente fez uma live com o Maurício da Trattori. Eu até descobri, eu achava que não podia mudar o ISRC lá, mas ele até mostrou um jeito que pode, mas é confuso. Tem que subir outro, aí duplicar, depois derrubar o antigo. Tem que dar o do antigo, aí você perde o play, é um monte de confusão, né? Pode ser que não perca tudo. Mas sempre perde. Eu ainda não consegui ver alguém fazer isso sem perder os plays da música. Então é melhor fazer correto desde o início. Ele até está sugerindo formas de fazer, né? Ele fez a live exatamente para isso. Ele está dando um jeito lá para a Trattori não fazer mais ISRC provisório e tudo. Então as pessoas estão se mexendo, né? O ECAD soltou um comunicado sobre isso, né? A importância do ISRC. Porque quando você também tem o ISRC, você atrela a obra a ele, né? Porque quando você vai cadastrar o fonograma, você busca a obra que você vai gravar. Então, quando você tem o ISRC, você também tem a identificação da obra. Sim. Então, quando você vai... O que acontece? No digital, né? Voltando para os pagamentos,
a gente não tem acordo para distribuir fonograma. A gente só distribui obra. Mas, por isso o ISRC hoje em dia, ele não tinha problemas tão práticos com a associação. Porque, eu não sei se eu começo daqui ou se eu falo lá do... Não, mas vamos indo, acho que o papo é esse mesmo. Como a gente não paga o fonograma no digital, deixando claro que isso serve só para o digital, né? O rádio, show, rádio, televisão, tudo a gente vai pagar o fonograma. Então, no digital a gente vai pagar o autoral e aqui o fonograma ele vai receber pela gravadora ou pela distribuidora digital dele diretamente. Então, esse SRC provisório que ele tem lá, a agregadora vai conseguir pagar ele, porque está ali no sistema deles. Só que não necessariamente esse fonograma vai estar ali só no digital. Ele pode tocar depois no rádio, na televisão. E aí, se ele não tiver cadastrado com a gente, ele não vai receber o restante. Mas porque é engraçado que esse assunto é tão polêmico que eu já ouvi 3 pessoas falando coisas diferentes. Que esse dinheiro fica retido, que não paga, que... Não, ele tá sendo distribuído lá pelas... Que assim, ó, como é que é o pagamento? Eu fui lá, fiz Seed Baby, o OneRPM, pra deixar todo mundo igual, né? Uhum. Peguei aquele SRC, o fake, o provisório. Botei ali. Eu vou receber 100% do que gerar no digital? Vou te falar que é um exemplo do Spotify aqui, mais ou menos. Que a gente tem lá, até uma figurinha numa revista da UBC. Quando você coloca a sua música lá no Spotify, o Spotify fica com 30% daquilo lá. Sim. 58% ele vai pagar pro conexo, que é o que a gente chama do fonograma. E só 12% estão indo pro autoral hoje em dia, né? Por causa de contratos. Esses 58% aqui, o agregador vai pagar para o produtor fonográfico ou a distribuidora. Sim. Então vai lá, não é que você não está recebendo, só que você está recebendo lá por outra fonte. Né? E a sociedade, desses 12% do autoral, a gente só tem 3%. Os outros 9% estão com os editores ou com alguém que faça esse trabalho autoral. Eu sei que tem sociedade que faz para editora, eu não sei se é uma ou duas, e sei que também que tem alguns agregadores fazendo esse serviço, não sei exatamente como funciona, mas eu acho que tem a CD Baby, o OneRPM, não sei se é Tratório, fazem essa parte autoral também. Mas os editores cumprem um papel muito importante nesse recebimento desses 9% do autoral, que se você... editores associados ao BEM, deixa claro. Sim. Que é quem recebe esse digital aí. Explica o BEM pra galera, só pra galera entender. Claro, a UBEM é a União Brasileira dos Editores de Música, então é a reunião das editoras, né? E ali... eles com força, todos eles conseguem negociar contratos melhores, né? Então, eles se unem e vão em algum lugar fechar um acordo em conjunto. Então, eles têm convênios com a Globo, convênio com vários lugares. Então, se sua música vai ser sincronizada na TV Globo, tem lá uma tabela que a UBEM aprova com todos os editores, que a Globo vai pagar aquele valor para todos eles. Legal. Então, a UBEM tem um acordo com a back-office, que é quem faz toda essa parte do digital aqui, da distribuição do digital para eles, para as editoras. Então, esses 9% lá do digital, a back-office faz tudo isso e... É engraçado que no digital é a vingança do fonograma contra o... É porque muita gente sempre achou injusto que né, a divisão no mundo antigo, do offline, muita gente fala hoje em dia sobre uma renegociação desses contratos, que isso deve ser agora do digital, que isso tem que ser renegociado. É uma guerra de gigantes. É uma guerra de gigantes, Eu, particularmente, eu acho que o 70-30 não tem que ser mexido, é a minha opinião, né? Agora a guerra do fonograma com a obra, uma guerra que sabe-se lá quando que vai resolver, porque o Spotify ele te dá audiência, e é isso que as pessoas, ao meu ver, eu tenho muitos amigos da geração anterior a mim até, muito revoltados, eu falo, gente, é 70-30. 70-30 o quê? O Spotify fica com 30 e repassa 70. Ah, sim, entendi. Que eu tava aqui com 58, mas se for parar pra pensar na estrutura do Spotify, o que ele transformou a indústria da música, e o que ele te dá de audiência, porque assim, às vezes você entra ali, quando você vê se tem 1000 ouvintes mensais, aquilo ali às vezes você não conquistou. Aquilo ali é ele botando artistas similares, não sei o que cria rádio, etc. Quando você vê, você tem uma audiência que é sua.
Eu até queria te perguntar o que você acha, porque agora você vai ter no programa novo deles de promoção, você vai renegociar dentro da plataforma quanto que você vai receber de direito autoral, né? Eu não confesso que essa parte eu não estou muito por dentro, não sei todos os detalhes. Você, para poder ter um alcance maior, você vai aceitar um termo onde você vai receber um pouco menos. E eu, pra mim, acho genial, assim, cara, é um jabá do bem. A gente não tem que pagar no Instagram, Facebook, etc, pra ter alcance, né? Eu sempre falei que o Spotify uma hora vai dar uma banda em todo mundo, porque a hora que ele fala assim, então, né? Que artista não quer estar no Spotify, né? Sim. Eu acho que a gente vai ver muita coisa acontecer, né? Ainda tem blockchain entrando, que eu acho que vai também. Você vê que enquanto tão pouco tempo aconteceu muita coisa. Se a gente olhar ali nossa geração, outro dia eu tava falando da minha vitrolinha, que eu tinha laranja, e aí você pergunta para estagiários novos, o pessoal não sabe nem o que é um LP, existiu. não sabe o que é o cassete, e parece que foi outro dia. Você sabe que nesses papos, assim, às vezes as pessoas falam assim, o que era agora eu esqueci os termos. Aí eu comecei a botar, o cara fala de uma coisa, eu boto a imagem. Sim. Porque tem gente que não sabe o que é uma fita cassete, um disco, não sabe quem foi, alguns artistas, porque não estão mais na mídia. Nossa, impressionante. E algumas vezes acontece isso e fala assim, você não sabe mesmo quem é fulaninho. Pessoa que você acha assim, super grande pra nossa época, né? E a galera jovem não conhece. Não sabe um monte de coisas mesmo, né? Vamos ver, que mais? A gente falou de SRC, o código da parte da edição, né? E o que você sugere da gente andar para frente? A gente falou do digital, podemos falar do audiovisual. Audiovisual, vamos lá. DVD repete o formato de um fonograma normal ou não? Não, assim, vamos falar sobre isso, os cadastros, né? A obra, você cadastra ela uma única vez. Então, recapitulando, a obra, a composição, você foi lá, fez ela uma vez, cadastrou. Pronto, acabou. Você nunca mais vai fazer o cadastro daquela obra, porque você só fez letra e melodia uma única vez. O fonograma, cada gravação que você fizer daquela obra é um novo fonograma. Então, se ela for diferente, se você chamar um feat, se você botar um músico diferente, se uma você fizer ao vivo, outro estúdio, é sempre um novo cadastro, é um novo ISRC. Então, lá, quando você vai cadastrar o fonograma, você faz a gente põe lá DVD, que é quando é vídeo, e ainda chama DVD, e aí você pode escolher lá o outro, se for CD, digital e tudo. Bacana de ter SRCs diferentes também, é que você consegue individualizar seus recebimentos. Então, muito legal, você sabe exatamente de onde está vindo. Da onde está vindo. E, por exemplo, eu vou gravar uma música da Legião Urbana, liguei para a editora, autorizaram, eles vão me dar um código. Eles não, eles vão te autorizar e você que vai gerar o fonograma, porque assim, a obra dele já está cadastrada. Então você vai entrar lá no portal, vai buscar a obra dele, vai botar o título e o compositor, vai buscar. Aí você linkou ele ao seu fonograma a partir Estou te fazendo as perguntas que me fazem o tempo inteiro. Claro, para mim também. Ou seja, Teatro dos Vampiros, a obra tem um número. Sim, todas têm número. Eterno, aquela é um número só. Eles têm um código ECAD, todos Se eles. 1000 pessoas gravar Teatro dos Vampiros, você vai lá, fonograma, você vai pegar aquele códigozinho lá naquele lugar que pede e vai botar ali. Isso, aí você não precisa botar o código, eu digo, você pode buscar pelo nome, né? Que eles têm um código, mas você pode buscar pelo nome, atrelar o fonograma e a partir dali dar as informações do seu fonograma, né? Deixando claro, isso é importante dizer, quando você vai gravar a obra de outra pessoa, você não cadastra a obra. Acontece muito. As pessoas cadastram sem querer. A obra... É mesmo? Acontece muito. Aquela obra já tem o seu código, já tem né? o seu código, já tem o seu cadastro. E no DVD, a parte do fonograma, o pagamento é igual? Porque aí tem o vídeo. Sim, a gente divide aqui e abre fonograma de novo. Tá, então tipo, o videomaker não entra na pizza. Não. Lá a gente faz distribuição da música, né? Então, não entra nessa. É engraçado, o videomaker deveria também. Tô aqui pensando junto, porque o mundo foi mudando, né? Sim. O audiovisual é cada vez mais importante. Às vezes um diretor faz uma música, né, o trabalho de um diretor. Mas a gente está fazendo o cadastro da música. Da música. Né? Então são outros recebimentos, a outra parte ali a gente está falando da música propriamente dita. Da música propriamente dita. Isso. Eu me lembro quando a gente tinha MTV, você tinha que pegar um outro código para passar um videoclipe na MTV, né? Uhum.
Eu acho que era código de Ancine. De Ancine, né? O DVD tem que pegar esse código ainda para botar na rede social ou não? Então esse código venceu. Não, eu não sei, assim, para fazer filme audiovisual ainda tem códigos lá, tá? Se for passar no Multishow em algum ainda lugar, tem, né? eu confesso que não entendo do negócio, mas ainda tem os códigos lá. Mas pra gente não, aqui pra gente, pra cadastro da música, não. Tá, legal. Ao vivo, a mesma história, né? Você tem que pegar da área do repertório, apresentar no show. Explica isso direitinho, como funciona. Quando você vai fazer um show, né, é muito importante apresentar o roteiro do show. Porque se você não tem um roteiro, você não sabe para quem pagar. Então, a gente fez um trabalho bem enorme na pandemia, o ECAD fez, junto com as associações, que é a liberação de show sem roteiro. Então, ele tem lá uma grana que não sabe para quem pagar. Você tem lá para o show tal. Mas o que está dentro desse show? Vou pagar para quem? Então, a gente ativamente procurando os intérpretes desses shows. Poxa, me passa o roteiro disso aqui. Então, ativamente, a gente fez muito trabalho aí, esse pessoal do atendimento. E aí o artista entrega isso para quem? Se não tiver um cara do ECAD ali na hora... ele pode entregar para a associação dele e enviar para o ECAD, mas normalmente isso é produtor com o ECAD, né, diretamente. Tá. Mas a gente também pode fazer esse trabalho. O dono da casa, né, ele vai muito ali. Importante informar tudo direitinho, porque às vezes também o cara fala, poxa, fiz show não sei onde, não recebi. Aí você vai entrar lá no ECAD, não tem roteiro, ou não botaram as músicas corretamente. Não, se você não fizer isso, o autor, se você for uma banda de cover, ou cantar uma releitura, a gente tem muita... O Brasil gosta de bar, né? Muito. Então, sei lá, o Sullivan tava aqui comigo num papo e falou, cara, eu recebo uma grana boa do ao vivo, porque eu tenho muito sucesso. Então ele falou que festa de casamento, aniversário, parabéns do Sullivan. Esses lugares, assim, já não é roteiro, né? Aí entra em amostragem, que é captação, uns lugares que você não tem roteiro, você não consegue ouvir aquilo o tempo todo. Então tem algumas rubricas que, por você não conseguir pagar diretamente, né, a gente chama de distribuição direta e indireta. A direta é aquela que eu sei tudo que tocou na televisão, eu sei, planilhado, tudo que tocou lá dentro eu vou te pagar. Então necessariamente você vai receber. Agora, tem algumas outras coisas que não, a gente ainda não consegue, assim, o ideal é que tudo fosse diretamente, mas ainda não é possível estar em todos os bares do Brasil, sabendo o que tocou em todos os lugares. Então, existem amostragens certificadas pelo Ibope, tudo certinho. Entendi. Que se a música está tocando, ela vai entrar nessa amostragem, não tem Entendi. Como não tocar, porque é uma amostragem enorme, tipo, de rádio eu acho que são 200 mil execuções que faz essa amostragem, então tem lá uma planilha, o que vai ouvir, o que vai fazer, tudo. Então tem alguns outros segmentos que entram como amostragem também. O que ele me falou é que por não ter show, ele deixou de receber muito, porque imagina, o Sullivan... As composições, cara, ele falou que tem 1.900 músicas, é muita música e muito sucesso, né? Muito. E ele falou, cara, o Parabéns, ele falou, Clemente, o nosso Parabéns ele é tocado todos os dias em algum lugar, né? Tem muitos compositores, a gente faz trabalhos às vezes na UBC que as pessoas não sabem quem são. A pessoa não é intérprete, ela é só compositora. E recebe muito dinheiro de composições super conhecidas, mas que ninguém sabe que é dela. Ninguém sabe, porque ela não interpreta. E aí a gente, infelizmente, a gente não tem a cultura de estar sempre falando dos compositores, a gente fala... em algum ponto da história, o compositor, algumas rádios adulto-contemporâneas ainda falam, essa foi a música de porque existe uma lei, eu acho que para falar, mas deveria as pessoas não... falar, existe, né? Eu acho, só que não é cumprido. A gente já fez um trabalho uma vez de vídeo lá na UBC, acho que foi pro prêmio UBC, e a gente ia pra rua filmando, você acha que essa música aqui é de fulaninho, cicraninho, cicraninho? As pessoas nunca sabiam. Se é um nome desconhecido, a pessoa nunca sabe. Legal que agora no Spotify mostra o autor, né? Tem os créditos. E é legal que você pode entrar no autor, né? Isso eu achei muito legal. Sim, tem do uma Spotify, base lá. Tem uma base ali, né? Muito importante, a gente tem também esse cuidado de estar sempre preservando ao máximo e falando quanto a gente pode lá na UBC. Não, e o autor é cara, como dizia Fernando Brant, que era o antigo presidente da UBC, quando eu entrei lá, a gente tem uma frase enorme lá que fala: o autor existe, né? Então, né, vamos reconhecer aí. É importante mesmo, muito né? importante. Sem a composição, nada existe. Então é importante que toda banda ou intérprete, quando for tocar no lugar, fazer a dália bonitinho, entregar pro produtor, né, do local, porque assim você garante que os autores recebam sua grana, né? Isso mesmo. E aí, até paralelo com isso, a gente tinha falado do audiovisual, tem um documento também para o audiovisual que tem a mesma finalidade.
Porque, digamos que sua música está no cinema, né? Minha Mãe é uma peça, e aí o ECAD vai lá e recebe aquele bolo pro filme Minha Mãe é uma peça. Então ele tem aquele valor cheio. Mas ele também não sabe para quem pagar. O que tocou lá dentro desse filme? Então existe um documento para audiovisual que chama Kill Sheet. E essa folha, esse kill sheet, ele vai detalhar todas as músicas que estão dentro daquele filme. Tanto incidental quanto... Então, a característica de cada música, se ela foi uma abertura, se ela foi fundo, se ela foi tema de personagem, novela, a mesma coisa. Na música instrumental, como funciona o intérprete e autor? Então, o autor quem fez ali a melodia, né? E o intérprete é quem tá tocando. Então, tipo, o Léo Gandelman, ele, né, toca sax. Você achou essa pergunta idiota? Porque não, de jeito nenhum, Porque eu fiquei pensando aqui, Léo Gandelman, né? Eu acho... Mas é que o Léo Gandelman, tudo bem, ele é o intérprete mais claro. Mas, por exemplo, eu dei um exemplo bem claro. Mas sabe por que eu dei exemplo dele? Porque eu trabalhei com o pai dele. E há muitos anos atrás. E eu fiz o ISRC do Léo. Então, isso há 20 anos atrás, eu tive essa dúvida. Entendi. Porque eu falei, bom, mas ele é músico. Não, ele é o intérprete do CD. Então, no caso, vamos usar o primeiro, então, o exemplo do Léo. Porque eu acho que as pessoas entendem. Léo Gandelman, um saxofonista brilhante. No caso dele, é uma música instrumental que ele tá tocando um dos instrumentos, né? Sim. E tem uma banda tocando junto. Ele vira o intérprete por estar fazendo a melodia lead que conduz o arranjo. Ele é o intérprete. Tá. Então ele tá ali, ele tem músicos que ele chama pra tocar com ele, ou ele tá solo também, pode acontecer. Tá aquela melodia, ele é o lead. Agora, no caso de uma banda instrumental que não tem um condutor. Aí vai acordar, né? Pode ser todo mundo. Então você pode cadastrar ali se tiver... Tem muitos grupos que são cadastrados independente de quem tá cantando, todos são intérpretes sempre. Entendi. Que é um grupo fechado, então eu fiz um grupo lá, a gente toca aqui, todo mundo junto, sempre. Então nós 4 vamos ser sempre os intérpretes e os produtores fonográficos daquela música. Os músicos. Então eles acordam isso, independente se sou eu que tô cantando, se é você, todo mundo vai entrar de intérprete. Então, novamente, a gente entrou nessa história que vale o acordo que foi feito entre os músicos, né? É isso aí. Que tá acordado. Mais uma vez, gente, é importante que começou uma banda, começou um processo de composição, cara, conversa. Isso, muito importante. Acorda, se puder, bota escrito, se der para fazer alguma coisa, faz o contrato de gaveta, vai no advogado. Nem que seja por e-mail, mas um contrato com certeza é melhor, porque dá muito problema, a gente vê muito problema, e aí depois, às vezes, é muito difícil de resolver. Não, eu acompanhei de perto várias brigas já, né, de pessoas que eu não vou citar o nome, mas às vezes, tipo, o cara fala, mas você só botou uma frase. Aí você fala, pô, mas a frase é a frase. Às vezes é o refrão, né? Ou então é uma melodia que começou aquele arranjo ali, cara, só surgiu a música porque você deu uma melô que levou todo mundo. Ou então é um cara que fala, pô, e se a gente falasse sobre aquilo? Então a gente tá falando, é tão subjetivo. Sim. Que essa pizza vai ter que ser decidida num comum acordo antes. Isso, não, e outra coisa, se você chega lá e diz que aquela música é sua, eu tenho que acreditar em você, porque eu não tô do seu lado na hora que você fez aquilo. Então eu nunca vou poder te dizer se você fez uma frase ou se você fez duas, só você sabe, você e quem tava com você, às vezes só você. Então eu sociedade, não posso te questionar. Né? Porque, importante saber disso também. Né? Porque a gente diz, é declaratório, o que você declarou é o que vale pra gente, né? Então, por exemplo, se existe uma fé, né? Eu digo que eu tenho 50 e alguém diz que tem 70, meu coautor. Uhum. Isso vai gerar um bug que ninguém vai receber. Aí você vai fazer outro cadastro, vai botar aquilo em duplicidade. Que aí é até bom que você faça outro pra gente deixar em duplicidade. E aí, se vocês não conseguirem resolver amigavelmente, vocês vão ter que ir pra justiça e a gente vai deixar aquilo em duplicidade até vocês resolverem, bloqueado lá. Muitas pessoas conseguem resolver amigavelmente, porque muitas vezes não é má fé. Às vezes é um acidente. Às vezes a pessoa é aqui, né? Eu fiz a música, eu achava que era 50-50. Não, lembra que eu te falei que era 60. Eu já resolvi vários, assim, compositores da UBC que eu conheci os dois lados. E não tinha má fé nenhuma. Não tinha má fé nenhuma, não pode trocar, não sei o quê. Aí, concordância das partes. Às vezes até a editora pode cometer um erro, sim, né? Sim, claro. Erros acontecem. Então, a gente consegue resolver tranquilamente. Mas tem hora que vira sucesso e vira hit, que aí fica ruim, que aí vira...
Começa a falar de muito dinheiro. Igual essa guerra dessa fatia da pizza entre fonograma e obra. Ninguém quer ceder. Ninguém quer ceder. Né? Como lá atrás ninguém queria ceder no outro formato. Me diz uma coisa, outra pergunta que me fazem muito, e essa eu não sei responder. Quando você tá numa música do Spotify, aí você clica lá e você vê a ficha técnica, né? E às vezes tá lá que você não produziu a faixa que você produziu. Quem gera essas informações que estão lá na ficha técnica do Spotify? Quem tá distribuindo. Então, ou sua gravadora ou seu distribuidor digital. A associação não tem nenhum link, porque as pessoas até falam assim, né? É um erro, uma dúvida comum. A pessoa se filia com a gente e não cadastra nada. Aí, sei lá, um tempo depois, entra em contato, poxa, mas não tô recebendo, minha música já tá com sei lá quantos. Falei, mas você cadastrou? Sim, ela tá cadastrada lá no Spotify, eu já coloquei ela lá. Não, mas calma, você cadastrou ela lá, mas a gente não tem nenhum link com eles. Então, se você não cadastrar com a gente, o ECAD não sabe que ela existe e a gente não consegue pagar. E o Spotify, até hoje, ele não paga direto. Talvez em algum momento vai isso acontecer. Eu não sei. Essa é uma outra briga, porque né? É muita gente, né? Eu não sei se eles vão querer ter esse problema para resolver, porque né? é muita gente, né? Você imagina pagar individualmente. Eu acho que assim, o normal é você centralizar. E foi como mais ou menos também quando surgiu o ECAD, né? Você tinha um monte de associação, todo mundo ia lá na porta da Globo, de sei lá quem, me paga aqui, eu tenho tanto por cento dessa música, no dia seguinte chegava o outro, me paga aqui, eu tenho essa música. Aí o cara falou, pô, mas eu paguei ontem. Aí eu acho que quando você tem muita gente para pagar, o processo talvez fique mais complicado. Aí você vai, cria um órgão único e paga só para um, entendeu? O Castelo Branco falou que é referência no mundo, o ECAD, né? A gente referência. fala mal do ECAD aqui. Eu defendo muito, porque eu acho que as pessoas têm o hábito de falar mal. Eu acho que é aquela coisa que um fala e o outro repete. Entendi. E aí você perde 5 minutos explicando para as pessoas e as pessoas mudam de ideia. Eu acho que, como todo órgão, já teve muitos problemas que foram melhorando ao longo dos anos, e eu acho que está todo mundo aberto sempre para melhorar, né? E a gente, é o que eu falo, a UBC é dos autores, né? Dos nossos titulares. Então, você pode ir lá, propor coisas, ir lá conversar com a gente, mas não adianta você reclamar e não falar nada pra gente, né? Então, se tem uma ideia, vai lá, vamos conversar, se aproxima da sua associação, seja ela qual for, conversa, né? Chega lá no seu AIR ou no atendimento. Eu acho muito importante. Agora na pandemia é mais difícil, mas telefona, manda um WhatsApp. Quanto mais informação a gente tem, melhor a gente trabalha, mais a gente lembra de olhar o retido, de ver as coisas e estar com a pessoa na cabeça. Você tem que estar ali. Sim, numa relação, né? Muito importante. Eu gosto muito de ter essa relação com os titulares. Então eu vou só porque eu fiquei com dúvida, tá? Claro. Esse assunto é complexo. Quando eu entro no Spotify tem aquela ficha técnica ali, em algum momento eu achei que, e aí depois me falaram que não, que o ISRC, que seria o ideal, né? O ISRC, como ele é um código que está ali certo, que seria traduzido na ficha técnica do que aparece no Spotify. Não é. Não. Porque aquele código ali que você está subindo, você está digitando aquele código, ele não está linkado com a gente. Né? Então, então o Spotify não tem acesso a esse database da UBC para ir lá e preencher tudo músico. Não tem. Porque quem está mandando para o Spotify é o agregador. E mais uma pergunta, e não necessariamente o que tá ali, tá aqui. Não, muitas vezes não tá. Porque hoje em dia, é o que eu falo, hoje em dia as pessoas estão interessadas em botar sua música ali. Seja em qual player for. Aí ele vai lá, sobe a música, depois que ele não tá recebendo alguma coisa, que ele se lembra que a associação existe. Ou se alguém na distribuidora diz, muitas pessoas falam hoje em dia, é verdade, para procurar uma associação. Vários agregadores, assim, pessoas conhecidas minhas fazem esse trabalho dentro de agregadores. Vai na associação, gerar lá, e depois você vem aqui. Quando a pessoa não tá com pressa, alguma coisa assim, que tem isso, né? A pessoa quer procurar você e quer lançar sua música amanhã, não dá tempo.
Aí você precisa de um mínimo de planejamento. Pra tudo, porque pra tudo até na no vida. próprio Spotify, que todo mundo tem um foco no Spotify, se você botar em cima da hora, você não consegue entrar em playlist. O ideal é ter esse planejamento mesmo. Que a pessoa me procura e fala, eu preciso me filiar urgente, minha música vai subir depois de amanhã. Eu falei, desculpa, eu preciso receber seus documentos, a gente precisa fazer É um processo, cadastro, tem um mandar processo, por ECAD. Não dá para depois de amanhã. Outra pergunta, essa eu recebo muito. Eu tô numa editora, entrei numa editora, sou autor daquela editora agora. Quem vai gerar o ISRC da minha obra é a editora. O ISRC está no fonograma. Não, o código, desculpa, o código... A editora que vai fazer o cadastro da obra. Não, qual é o nome? ISWC. ISWC, parece esse nome de circuito de surf. No final é Work Code e no outro é Recording Code. Então é a editora que vai gerar esse código da obra. Você foi lá, assinou com a sua editora. Então, que a partir dali, o que você vai fazer? Você vai sempre informar para a sua editora as suas composições. Então, falar, fulaninho, eu fiz essas obras aqui, blá, 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 você tem que sempre mandar para eles, né? Porque eles também não têm como descobrir sozinhos. E aí você mandou para eles, e aí eles cadastram na associação. E aí você, Ciclano vai gravar minha música. Esse código aí, que gerado pela editora. Aí quem vai gravar vai entrar em contato com a editora, pedir autorização. A editora vai lá dar uma autorização. Aí essa pessoa que vai gravar é que vai gerar o ISRC. Tá. Aí vai atrelar a obra ao fonograma dele. Mas então, a pessoa que vai gravar cadastra o fonograma, porque a editora não tem nada a ver com isso. Então, quando essa gravação desse artista que tocar na rádio, a obra vai receber, porque está atrelado ao fonograma. Então, a obra sempre recebe a composição. Mas quem cadastra aqui o fonograma é quem tá o produtor fonográfico daquela gravação. Vocês estão entendendo? Não, porque tem uma galera que fica perguntando, por exemplo, a Taylor Swift, né, que foi um bafafá danado, ela brigou com um cara, né, que é dono da obra dela, e ela tá refazendo todos os fonogramas igualzinho. Ninguém nunca tinha feito isso, né? Então, vamos supor, ela tinha os discos de uma gravadora, ela não quer mais dar dinheiro pro cara. Então, o que ela fez? Ela pegou todos os discos, e aí, como ela explicou, tem a obra e tem o fonograma. Ela tá refazendo os fonogramas. Então, ela tá relançando tudo. Não tem nenhuma lei que não permita isso, se for uma nova gravação. E ela tá fazendo igualzinho. É um novo fonograma. Vai se criar uma lei pra isso, né? Eu não sei exatamente o caso dela. O que ela tá fazendo? Ela tá regravando. Ela tá regravando, então é uma nova gravação. Mas igualzinho. Então, é um novo fonograma, é uma nova gravação. Entendeu? Então esse fonograma passa a ser dela. Sim. Porque o que acontecia muito na indústria a vida inteira é que você trocava de gravadora, aqueles fonogramas ficavam do outro lado, né? E aí, tanto que a gravadora adorava fazer um ao vivo de novo pra ter um fonograma ao vivo, porque o outro fonograma ao vivo tava na outra gravadora, mais uma né? vez, quando vai assinar contrato, tem que sempre saber o que você está assinando. É pra vida toda, é para prazo determinado, né? Então, é muito importante você sempre saber. Não adianta chegar lá, porque, né, o artista, às vezes, naquela euforia do início da vida, assina sem ler, e que é um advance, e aí ele acha que tá muito bom, mas, gente, é a sua vida. Então, muita gente me pede para ler contrato, e eu falo, gente, eu não leio o contrato, eu não sou advogada, né, e eu acho que isso aqui é muito importante, é uma coisa que vai para sua vida toda. Gente, contrata alguém para ler, um advogado para ler isso, porque é muito importante, né. Não é para fazer assim, né? Não é para fazer assim, não é para fazer. Tem uma pessoa de confiança, vai ler direitinho as cláusulas. Eu acho que a gente tem que planejar cada parte da vida, cada detalhe, para que tudo depois aconteça certinho, né? A gente não ter problema, porque depois você chega lá na frente e você quer resolver aquele probleminha que você teve lá no início da vida, que não é um probleminha, é um problemão. E aí, para resolver, é muito mais complicado, vai gastar mais dinheiro, mais esforços, mais tempo. Então, faz direitinho desde o início. Uma coisa que eu ia te perguntar é porque isso acontece muito, né? Por exemplo, coisas antigas. Aí tem artista que me liga e fala, cara, eu fiz um fonograma com selo tal que não existe mais, não tem no Spotify, eu posso pegar essas músicas e subir, porque fui eu que gravei, entreguei para um selo, porque isso aconteceu muito. Muitos selos em pequenas gravadoras não existem mais. E esse fonograma, a obra é sua...
né? O fonograma teoricamente é seu, mas você botou naquele selo pequenininho ali. O que essa pessoa faz? Complicado né? Complicado. Porque tem gravador que não existe mais mesmo, tipo Paradox Music, não existe. Eu acho que tem que ir até o finalmente, tentar entender e tentar ver com um advogado sobre isso. Tentar chegar naquele... eu acho que tem que guardar todas as provas que você puder sobre isso, né, também. Mas confesso que não tenho essa resposta. Eu aconselho procurar um advogado. Tá, mais uma pergunta que eu acho que você vai falar para procurar um advogado. Mas não pode mais uma editora te assinar pro resto da vida, né? Eu não sei se não pode, mas eles não fazem, né? Eu não recomendo também, né? Eu acho Normalmente é 4 anos, que aí tem aquela... Às vezes tem a renovação tem gente que faz automática, 4, de né? 5, de 10. Eu acho que é o justo, né? Você dá um tempo para uma editora, também não pode ser um tempo muito curto, porque senão eles não conseguem trabalhar, né? Sim, e se você quiser pegar Advanced, não existe almoço grátis. Exatamente. Né? Então, exatamente. as pessoas pegam o Advanced e depois fica assim, pô, mas eu não recebo. Não recebe. Né? Tipo, você só vai receber na hora que aquilo se pagar. Quanto maior importância tiver o seu catálogo de obras, melhor você vai conseguir negociar com uma editora, né? Então, hoje em dia é bacana ter um editor, sim. Ele, além dele fazer todo esse trabalho burocrático de cadastro de obras na associação, ele também vai tentar dar publicidade a ela, né? Então, tem muitas editoras que fazem um trabalho de procurar agências e colocar músicas em comercial. Game, seriado, né? Um monte de possibilidades. Você fazer tudo isso sozinho e ser artista é muito complicado. Então, se você contrata alguém para fazer isso para você, eu acho que, né... justo. É justo. E aí a pessoa vai ficar com um percentual para ela, porque ela tá trabalhando para você. Vai tentar botar em rádio, novela e por aí vai. E mais uma vez, assina com alguém que você tiver uma identidade, né? Eu acho assim, eu acredito muito em relacionamento. Então, as pessoas falam sobre associação, né? Eu vou para cá, para lá. Eu sempre falo isso ali quando eu era IR. Além de serviços, que aí eu vou vender o peixe da que eu trabalho, que eu acho melhor, também tem o relacionamento. Então, se você tem ali alguém que você tem afinidade, que você conhece, você tem o WhatsApp, poxa, é claro que vai ser melhor para você, você vai conseguir resolver as coisas com mais facilidade, né? E mesma coisa na editora. Se você, procura alguém, vai lá, vai ter reunião. Eu conheço gente que vai em 2, 3, conversa, vê com quem você tem mais identidade, vê quem curte seu trabalho, se a pessoa está interessada realmente. Porque também assinar por assinar, talvez também, né? É igual agora tem essa história, onde eu distribuo, qual agregador, cara. É difícil isso. Aonde você tem relação é sempre melhor. Exatamente. Concorda? Eu acredito muito em relacionamento. Eu sou total de relacionamento. Eu acho assim, se eu confio no presidente de uma gravadora, eu vou fazer, tudo bem que a pessoa pode ser mandada embora e podem mudar os players. Sim. Mas o ideal é que você esteja onde você conheça quem manda ali, os funcionários, a equipe, sem né? Eu também sou assim. Relacionamento... Lugar bom é o lugar que a gente é querido e que as pessoas têm a gente como prioridade de alguma maneira, exatamente, né? Exatamente. Uma outra coisa que eu tenho falado muito é assim, e aí não é nem questão da OneRPM em si, as pessoas acham que eu detesto o OneRPM, eu só acho que essa questão do ISRC fake... não se falava muito, então ficou um negócio meio agora que o ECAD se posicionou, então tá se falando sobre isso, né? É que assim, eles não, eu acho que nenhuma delas, tá? Eu não posso falar por elas, mas eu acho que nenhuma das agregadoras fazem isso assim, porque eu vou fazer, porque eu quero, porque eu sou ruim. Eu não acredito que seja isso. Eu acredito só que é um facilitador, porque você lá procura uma das agregadoras e quer subir o seu trabalho. E aí ele quer subir semana que vem. E não tem tempo de ir lá se associar e gerar o ISRC. Não, é um facilitador, mas a minha crítica, e eu fico feliz... Deixa eu só concluir aqui rapidinho. Tá. E aí, os agregadores vão e disponibilizam aquele código, porque senão o cara vai em outra. Eu não faço, aí eu falo, desculpa, eu não vou fazer para você, o cara vai em outra. Então, eu consigo entender um pouco o lado deles, apesar de não concordar. Tá? Eu não concordo, eu acho que isso não pode existir, ninguém deveria fazer. O problema hoje é que se o cara não consegue número, ele vai em outro, entendeu? Então esse que é o problema, tem que chegar a todas elas e falar, a partir de agora ninguém mais faz isso, entendeu? Que aí a gente deixa de ter esse problema. É porque eu fiz várias vezes o processo, em quase todas elas, né? De entrar, logar, botar, e fiz pelo atendimento também. Tipo, nunca...
ninguém da CD Baby falou, vem cá, ó, a gente pode fazer isso pra você. Não se oferece, até porque na CD Baby tem menos contato humano, né? É mais... Sim. É meio que tudo por dentro da máquina mesmo, dentro do software, né? Então eu acho que na OneRPM acabou muito mais pessoas emitindo esse negócio e gera um problema, que depois tem que pedir takedown, aí não sei o que, gera duplicidade. É uma confusão. É uma trabalheira. E que toma o tempo de pessoas como você. Sim, né? sim, tomam muito tempo. Ainda mais quando são milhares de SRCs provisórios, né? Fazer certinho desde o início é a melhor coisa. Assim. E a outra coisa que eu falo muito, eu acho que se o artista tem um mínimo de ambição profissional, eu sempre vou sugerir que ele escolha o plano pago, seja da agregadora que for, mas que ele tenha 100% do direito. E muita gente distribui onde é de graça. Uhum. E onde é de graça sempre pega um que é um maior. Quando você não tem nada, você fala, mas é de graça, então não vou gastar R$74, porque lá é de graça. Só que nos R$74, às vezes você tem 100% do teu direito lá no fim. E aonde é de graça, o cara pega um pedaço enorme. Na hora que você dá certo, você fica revoltado. Você nunca sabe o que vai explodir, o que não vai. Sim, exatamente. Então, é óbvio, num país como o nosso, que tem gente que não tem onde morar, que passa fome, acredito que muitos artistas não tenham R$50 para soltar uma música, né? Mas eu acho que se você tem, não sei até qual é a tua opinião, mas, por exemplo, tem várias agregadoras que tem o pacote lá, olha só, paga tanto por single, ou por EP, ou por álbum, e para sempre é teu, 100%. Uhum. O que entrar é seu. Eu acho que a médio e longo prazo é sempre melhor você reter 100% do teu direito. Eu não conheço tantos contratos deles assim, mas eu concordo que... Agora, eu tava lembrando aqui, um amigo meu me contou, eu não me lembro o nome, eu acho que é uma distribuidora gringa, que faz pior. Ele tem lá um plano que é gratuito, que você coloca... você pode fornecer... No gratuito, você tem que usar o ISRC deles. Fornecido por eles. Se você quer fornecer o ISRC da sociedade, você tem que pagar. Olha que loucura. Caralho. Olha que loucura. Agora, nos Estados Unidos, por exemplo, eu sei que cada lugar tem regras diferentes, né? Nos Estados Unidos não tem um ECAD. Sim. Como que funciona o pagamento? Eles têm a BMI e a SCAP, né? São duas associações que gerem catálogos diferentes e tudo. E pagam direto, não tem um ECAD intermediário. Não tem o ECAD. E nos Estados Unidos não precisa pedir autorização porque é pró-obra, né? Sim. Eu falei sobre isso, eu peço desculpa pra você. Tomei bronca no Marcel Klein, etc. Falou que é. Não, é porque no mundo inteiro isso acontece, né? Países onde é pró-autor e não pró-obra, as pessoas sobem em países onde é pró-obra e não pró-autor, né? E acontece mesmo, né? Da autorização. Porque se eu subir pela CD Baby, pela Soundrop, por iMusician, que é na Alemanha, todos esses lugares você não precisa pedir autorização mesmo, né? E aí eu fui falar sobre isso porque, me entenda, tá? Eu acredito muito que a forma como é lá fora, mais justa, porque eu sou uma banda pequenininha, cara. Eu quero gravar Strokes. Aí eu vou ligar pra editora e aí eu acho pior, eu acho que é burrice você não deixar que centenas de milhares de bandas te gravem, porque você tem muito mais chances de alguma coisa acontecer com a tua música. Tudo bem, o Strokes ele não precisa, ele é milionário, o autor é milionário, eles estão ricos. Mas, cara, se 1000 bandas gravarem a minha música, mais chance tem dela ser sucesso novamente. E aqui no Brasil, você vai querer gravar, sei lá, a música do compositor tal, isso já havia acontecido várias vezes, ou não libera, ou cobra 20 mil, 10 mil, 30 mil, 50 mil, 5 mil, imagina, o cara não tem dinheiro para subir a música. E aí o autor, ao meu ver, essa é a minha opinião, tá perdendo centenas de milhares de chances de ter um sucesso, porque no jeito que tá hoje, que o conteúdo gerado pelo usuário é mais importante do que o próprio fonograma, né? Se foi o cara do Fleetwood Mac, eu falo toda entrevista porque eu achei brilhante, eles são super rígidos com o direito autoral, né? A banda é conhecida por ser chata, não deixa acontecer nada. E o senhor lá, um deles falou assim, agora em Austin, né? Foi online, né? O South by. A gente entendeu com Dreams, aquele skatista aleatório bebendo cranberry, que o autor hoje depende de co-criadores. É o usuário contando a sua história, usando a minha arte, que vai fazer a minha arte gerar receita. Então a gente está num mundo muito diferente, que se eu precisar ligar para uma sociedade, pedir autorização para uma editora para eu poder ali fazer um violão em voz,
ao meu ver, no mundo de hoje, quem tá perdendo é o autor. Eu entendo tudo que você tá falando, eu concordo em parte. Porque se eu estiver cantando minha música no Facebook aqui, cara, a chance de alguém replicar aquilo, e de repente, ainda mais no TikTok, onde é isso mesmo que acontece, Sim. cara, a lei tá travando a chance, porque, cara... Eu concordo em parte com você, eu acho sim que, óbvio, que é muito importante que as pessoas regravem, que sua música esteja sempre ali, mas eu também acho que o compositor tem o direito de dizer não. Então, assim, por exemplo, você imagina, eu não vou falar de política, mas eu não fumo, por exemplo. Eu odeio cigarro. E aí, poxa, chega uma marca de cigarro e vai fazer coloca minha música no comercial deles. Mas peraí, nos Estados Unidos, num caso como esse, tem que pedir Eu autorização? acho que lá tem. Lá tem política, sim, etc. para sincronização, sim. Mas tudo bem, eu não gosto de vou então mudar. Eu não gosto de um cantor, seja ele qual for. Porque ele é de tem hoje em dia tá rolando muito isso por causa de briga política. De polarização. Não quero que alguém que pense diferente de mim eu grave não minha quero música. que aquela pessoa grave minha música. Eu odeio ele. Então ele vai fazer sabe? Então eu acho que eu tenho esse direito de dizer não. Sabe? Eu consigo entender o que você está dizendo. Até porque eu não tô falando nem em casos como... Desculpa te interromper. Eu sou compositor de uma música, detesto o Jota Quest. Então a banda é grande, famosa, eu sou um autor famoso. Mas eu tô falando de centenas de milhares de artistas mínimos que a gente não sabe quem eles serão. Tô falando dos invisíveis, né? Por exemplo, eu tentei fazer com um artista, quer dizer, eu fiz com um artista uma série gigante de releituras, violão e voz, né? Aí o Frejá, eu não sei como funciona isso, mas o Frejá sempre é negado. Jota Quest é sempre permitido. Tinha uns que eram sempre negados. Eu falava, caramba, esse autor é invisível. Quantos autores invisíveis, e aí tem gente pra caramba, que tá deixando de promover o Frejá. Sim. Porque a lógica mudou e a lei é velha. Mas aí eu falo, né? Se eu não tô te autorizando, eu que não tô sendo promovida, entendeu? Mas é um direito meu, eu acho. Agora, deixa eu te contar uma história. Mas o que eu tô falando é que assim, às vezes a gente tem, eu já conversei com pessoas no YouTube, às vezes tem sim, 5.000 pessoas fazendo uma releitura do single do momento. Não daria nem tempo dessas 5.000 pessoas ligarem para uma editora para pedir para gravar a música. Sim. Pô, quando tem um sucesso, você olha, são páginas e páginas e páginas. Eu entendo que a gente tem que ir nos reformulando conforme o tempo. Por isso que o Content ID resolve. Sim. Ele identifica que é Chimbalaia da Maria Gadu. A gente tem que ir mudando conforme o tempo, mas eu só consigo entender os dois lados. Mas deixa eu te contar um fato curioso. A gente tem um projeto na UBC que chama Janela UBC. Nossos diretores entrevistam titulares nossos no Instagram, uma vez por semana. Essa semana, foi ontem, até tô perdida no tempo, que eu cheguei de São Paulo. Foi ontem. O Mano Góes, que é o nosso diretor, entrevistou o Falcão. O Falcão do Girassol, sabe? Sim, maravilhoso. Maravilhoso. E aí ontem eu chorei de rir com a entrevista dele, tá até lá no nosso GTV, se alguém quiser ver. E aí ele conta, né, o episódio que ele fez. Ele faz muita versão, né? E ele fez lá uma versão do Pink Floyd. Imagina, verdade. E não foi autorizado, e tava tudo pronto, ele gravou, tava tudo pronto na gravadora e tudo. E não foi autorizado. E aí ele falou assim, tudo bem, eu mandei uma carta pra ele, pedi pra alguém traduzir, fiquei chateado, mas também sabe o que eu fiz? De agora em diante ele não pode gravar nenhuma música minha também. Maravilha! E outra coisa, ele vem pro Brasil, vai fazer um show e eu vou fazer no mesmo dia pra atrapalhar. Eu morri de rir. Mas assim, ele tá fazendo graça com a versão dele. Ele não autorizou. Não tem mas jeito. É que paródia é mais complicado também. Né? Era uma versão, tudo. Mas eu tô só que contando, né? A pessoa tem o direito de dizer não, né? O outro tem o direito de ficar chateado, mas é a vida. Vai pra próxima, grava outra, sabe? Sei lá, é só pra fazer graça pro assunto ficar menos polêmico. E também é uma questão de gerar reflexão mesmo. Sim. Porque eu acho que muita coisa ainda vai mudar porque o mundo está mudando numa velocidade tão rápida. Muita coisa. Que se a nossa indústria não se atualizar rápido, e eu acho que quando todo mundo concorda, quando o blockchain
Isso ainda vai muita coisa acontecer, Muita né? coisa vai acontecer, muita coisa acontecendo. É o que eu falo, a quantidade de novos associados que surgiram em 2 anos, 15 mil pessoas, sei lá. É uma loucura. Então, tudo está mudando numa velocidade gigante e é claro que a gente tem que acompanhar isso, né? A gente não pode frear tudo isso que está acontecendo. A gente tem que ir modificando, a gente tem que ir nos adaptando. Então, vamos ver aí o que vai acontecer. A última pergunta que eu vou te fazer é porque isso é uma dúvida minha, tá? Sempre que um canal começa a crescer, começam as empresas do mundo inteiro a falar, podemos distribuir teu canal e etc, né? E aí uma pessoa muito querida me falou que, por exemplo, o meu canal, né? O áudio que eu tô falando ali, oi gente, tudo bom? Alô? Igual esse áudio aqui. Que se eu tivesse o ISRC desse áudio, que ele é um áudio falado, eu transformo ele numa obra e eu recebo como autor. Mas não é música, né? Mas... Mas o seu canal é de música? Não, mas esses canais, quando uma distribuidora dessas pega, a primeira coisa que eles fazem é isso. Eles geram ISRC para cada conversa dessa. Eu sei que tem gente que gera ISRC para conteúdos que não são de música, mas que tem música dentro. Para conteúdo falado, eu desconheço. E aí a informação que eu tive, olha, você está deixando de receber. E aí eu fui ver, cara, lá fora, os canais grandes todos têm. Quando você entra no canal, você entra ali, porque não tem música, não tem Content ID, né? Uhum. Quando você faz esse SRC, você tá ganhando em cima da sua obra, que é o seu vídeo, que é o áudio do vídeo, né? Eu acho meio confuso isso, por não ser música, sabe? Então eu não tenho essa informação, não conheço esse lado, o outro lado, né, ali da distribuidor. Então você que faz também isso. tem dúvida, né? Nunca ouvi falar nisso, de fazer SRC para conteúdo assim gravado. Não desconheço. Tá, então eu vou ir atrás dessa informação, até te falo depois. Me fala. Porque vai que é uma coisa que... Eu vou pesquisar também. Pesquisa também. Vou pesquisar lá por dentro, se alguém sabe disso. Mas... Porque eu fiz 500 acho vídeos. assim, se a gente estivesse aqui cantando, eu consigo entender no meio da conversa. Mas faz sentido, eu gravo um vídeo, tá? Tem um custo. Então, quando a pessoa lá não é do Brasil, tá? Uma empresa de fora, falou assim, olha... Mas pode ser que essa empresa não seja como a UBC, porque a UBC... Não, ele é uma distribuidora de canais, né? Então, sim. Porque... ele vai ter uma porcentagem do meu canal para correr atrás de todas as maneiras de monetizar o meu canal. Sim, mas aí pode ser que seja outra associação que esteja distribuindo isso, não uma associação de música. Entende? Se bem que SRC de música. Não tem como. Mas é porque eu não vejo muito, assim, a gente faz distribuição de música, né? Então, sei lá, vamos pesquisar. Tanto que eu liguei pro Cerotti, que é meu amigo da Abrams, ele falou assim, mas se não é música, não tem como... E aí eu fiquei numa baita dúvida. Pra mim, se não é música... Como que o gringo eu vou explicar? Por isso que eu achei que você pudesse ter essa resposta. Dá uma pesquisada, depois a gente fala. Mas assim, pra mim também, não é música, não tem SRC. Olha, eu adorei. É bom porque tem coisas que, até a gente decorar o número, é porque você fala isso todos os dias, você decorou, né? Pra quem trabalha com isso, mas não tá no teu lado lá todos os dias, até entrar na cabeça é complicado, né? Sim, muito complicado. Então, muito obrigado por ter vindo aqui. Não, eu tô à disposição, se alguém tiver dúvida, né? Como te procura na UBC? Meu e-mail é difícil, né? É vanessa.schutt@ubc.org.br. Pode me procurar, pode mandar dúvida, pode procurar meu Instagram, vanessa.schutt também, SCHUTT. E por favor, 1 mês antes, 2 meses antes de lançar um disco, isso, né? Por favor. Às vezes, quando eu entrar no estúdio, já começa a agilizar esse processo enquanto o teu disco está sendo gravado, porque aí na hora você vai ter mais tempo, vai ficar tudo mais tranquilo. Eu tô à disposição para tirar dúvidas, para receber lá na UBC, bater um papo com todo mundo que quiser conhecer. Agora na pandemia tá difícil, mas a gente sempre faz muitos eventos lá, educativos, palestras. Os nossos canais têm muito conteúdo bacana no YouTube, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn. A gente tem bastante conteúdo educativo. Tem mesmo. Vale a pena seguir, vale a mesmo. pena estar por dentro, que tem muita coisa legal. Muito tá obrigado. Obrigada viu? a você. Prazer. Ficou nervosa de ficar aqui falando? Um pouquinho, a câmera me inibe. Te inibe? Me inibe. Eu não pareço, mas eu sou tímida. Gente, eu adorei o papo. É bom que cada vez que vem alguém que sabe do assunto, vem e fala, a gente aprende mais um pouquinho e vai decorando aos pouquinhos. Não, e eu aprendo né? também muito. Eu gosto muito da troca, porque a gente vai aprendendo um com o outro e crescendo todo mundo junto. Né? E as reflexões que eu proponho, mas não é nesse caso nem por polêmica, não. É porque acho que é de
que a gente tem que estar pensando, repensando esse business, que ele tá Sim. mudando todos os dias. Se a gente não estudar esse business, a gente já não entende daqui a 6 meses, né? Não, em uma semana, eu acho. Beijo enorme, viu? Obrigado mais uma vez. Obrigado. Gente, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!